Imagine um predador com mandíbulas capazes de esmagar um carro, um animal tão grande que cada passo dele fazia o chão tremer. Uma criatura com dentes serrilhados do tamanho do seu antebraço, projetados não apenas para perfurar, mas para arrancar pedaços de carne de 70 quilos em uma única mordida. Durante décadas, o Tiranossauro Rex foi retratado como o predador definitivo, um monstro estúpido e brutal, que dependia apenas de força bruta. Mas a ciência moderna está revelando uma história completamente diferente. Uma história sobre um dos predadores mais sofisticados que já existiu na Terra. O T-Rex não era apenas forte. Ele tinha visão binocular melhor que a de um falcão. Seu olfato era mais apurado que o de um cão farejador moderno. E seu cérebro, muito maior e mais complexo do que jamais imaginamos. Então, como exatamente o T-Rex se tornou a máquina de matar perfeita? E o que a ciência está descobrindo sobre este animal, que muda completamente tudo o que pensávamos saber? O T-Rex não foi apenas um dinossauro grande. Ele foi a versão final e mais refinada de 100 milhões de anos de evolução, projetado especificamente para um propósito: destruição total. E para entender isso, precisamos começar pela sua arma mais aterrorizante. Vamos começar com o óbvio: a mordida. Um exemplar adulto media cerca de 12 metros de comprimento e pesava entre 8 e 14 toneladas, aproximadamente o peso de um ônibus escolar cheio. Seu crânio sozinho tinha 1,5 metros de comprimento. E dentro desse crânio havia até 60 dentes, alguns chegando a 30 centímetros de comprimento quando você conta a raiz. Mas o tamanho dos dentes não é nem de longe a parte mais impressionante. Em 2012, pesquisadores da Universidade de Liverpool usaram modelagem computacional avançada para calcular a força de mordida do T-Rex. O que eles descobriram foi absolutamente chocante. A força de mordida era de aproximadamente 57 mil newtons. Para colocar isso em perspectiva, um grande tubarão branco morde com cerca de 18 mil newtons. Um crocodilo moderno, um dos animais com a mordida mais forte hoje, atinge cerca de 16 mil newtons. Um leão, apenas 4 mil newtons. A mordida dele era uma força quase 4 vezes maior que um tubarão branco. Isso é força suficiente para esmagar completamente um carro. Força suficiente para penetrar o crânio blindado de um Triceratops. Algo que foi confirmado por fósseis que mostram marcas de mordida de T-Rex, perfurando direto através do osso do crânio de ceratopsídeos. Mas força bruta sozinha não conta toda a história. A verdadeira insanidade da mordida estava em como ela funcionava. Os dentes do T-Rex não eram em forma de lâmina como os de outros grandes carnívoros. Eles eram grossos, cônicos, com bordas serrilhadas, mais parecidos com estacas de quebrar ossos do que com facas de cortar carne. Isso porque ele tinha uma estratégia de caça fundamentalmente diferente. Enquanto predadores como o alossauro ou os grandes tubarões usavam dentes afiados para fazer cortes profundos e deixar a presa sangrar até a morte, o T-Rex simplesmente destruía. Ele mordia e arrancava pedaços massivos de carne, osso e tudo. Análises do cocô de dinossauro revelam fragmentos de ossos parcialmente digeridos, provando que o T-Rex não apenas quebrava ossos, mas os comia. E ele tinha o sistema digestivo para processar isso. Mas para gerar esse tipo de força de mordida, você precisa de músculos massivos. E foi aqui que a anatomia do T-Rex se tornou verdadeiramente bizarra. O crânio não era uma estrutura sólida. Ele tinha aberturas, fenestras, que reduziam o peso, mas mantinham a força estrutural. Isso permitia que músculos enormes da mandíbula se conectassem em múltiplos pontos. Esses músculos não apenas fechavam a mandíbula com força titânica, mas também permitiam que ela torcionasse, um movimento de rasgar que multiplicava o dano. Em 2017, pesquisadores recriaram digitalmente os músculos da mandíbula e descobriram algo fascinante. A disposição dos músculos significava que quanto mais o T-Rex mordia, mais forte ficava a mordida. Era um sistema de feedback positivo. Quanto mais profundamente os dentes penetravam, mais força o crânio poderia gerar. Isso transformava cada mordida em uma sentença de morte praticamente garantida. Mas você não pode simplesmente ter uma mordida devastadora sem consequências. A força gerada seria suficiente para fraturar o próprio crânio do dinossauro. Então, como ele lidava com isso? A resposta está na engenharia absolutamente insana do seu crânio. Enquanto outros grandes carnívoros tinham crânios relativamente leves e flexíveis, projetados para velocidade e agilidade, Minus o T-Rex tinha algo completamente diferente. Seu crânio era uma estrutura maciça, reforçada, projetada para absorver impacto. Estudos recentes usando tomografia computadorizada revelaram que os ossos do crânio do T-Rex não eram apenas sólidos, eles tinham uma estrutura interna complexa, quase como vigas de aço entrelaçadas em um edifício. Essa estrutura microscópica distribuía o estresse da mordida por todo o crânio, impedindo que qualquer ponto único quebrasse. Mas isso ainda não era suficiente. O crânio também tinha o
que os cientistas chamam de cinética craniana, junções especiais entre certos ossos que permitiam movimento flexível e absorção de choque. Quando ele mordia com força total, seu crânio literalmente se deformava ligeiramente, absorvendo e redistribuindo a energia. Era como um sistema de suspensão embutido no rosto dele, e então aos dentes. Porque ter dentes enormes não adianta nada se eles quebram facilmente. Análises microscópicas dos dentes revelaram que eles não tinham uma estrutura uniforme. A parte externa era incrivelmente dura, composta por esmalte densamente mineralizado, que podia perfurar osso sem lascar. Mas o interior era ligeiramente mais flexível, permitindo que o dente absorvesse impacto sem estilhaçar. Era literalmente a mesma engenharia que usamos em lâminas de espada japonesas ou em ferramentas industriais modernas, uma camada externa dura com um núcleo flexível. E se um dente quebrasse? Sem problema. Ele produzia novos dentes constantemente ao longo da vida. Eles tinham dentes de substituição crescendo logo atrás dos dentes ativos, prontos para assumir. Um T-Rex podia passar por milhares de dentes durante sua vida, mas toda essa força e engenharia não significavam nada se o T-Rex não pudesse localizar e alcançar suas presas. E é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Por décadas, o T-Rex foi retratado em filmes e livros como um predador estúpido que dependia apenas de movimento para localizar presas. Você conhece a cena Manus? Fique parado e ele não vai te ver. Essa ideia não poderia estar mais errada. Em 2006, pesquisadores da Universidade de Oregon realizaram um estudo detalhado dos olhos do T-Rex, reconstruindo a órbita ocular a partir de fósseis. O que eles descobriram mudou completamente nossa compreensão deste animal. Eles tinham visão binocular excepcional, melhor que a de um falcão moderno. Seus olhos não ficavam nas laterais da cabeça como na maioria dos herbívoros. Eles apontavam para frente, dando ao T-Rex um campo de visão binocular de aproximadamente 55 graus. Para comparação, os humanos têm cerca de 120 graus, mas nós temos olhos muito maiores e mais próximos. Para um animal do tamanho do T-Rex, 55 graus é extraordinário. Isso significava profundidade de percepção excepcional, a habilidade de julgar distância com precisão mortal. Exatamente o que você precisa quando está correndo a 40 km/h tentando morder algo. Mas visão binocular sozinha não explica o sucesso, porque caçar no Cretáceo tardio não era apenas sobre o que você podia ver durante o dia. O T-Rex também tinha um olfato absolutamente absurdo. Em 2008, pesquisadores examinaram a estrutura interna do crânio do T-Rex, usando o scanner CT de alta resolução. O que eles encontraram foi chocante. Os bulbos olfatórios, a parte do cérebro responsável pelo olfato, eram enormes, proporcionalmente maiores que os de praticamente qualquer animal terrestre moderno. De fato, o sistema olfatório do T-Rex era tão desenvolvido que alguns cientistas acreditam que ele podia detectar o cheiro de uma carcaça de vários quilômetros de distância. Era um detector de cadáveres ambulante. Isso levanta uma questão interessante que dividiu paleontólogos por anos. O T-Rex era um predador ativo ou um carniceiro oportunista? A resposta, como a ciência está descobrindo, é ambos. E ele era excepcional em ambos. O olfato super desenvolvido tornava o T-Rex perfeitamente capaz de localizar carcaças e afugentar predadores menores. Mas toda a estrutura do seu corpo, os músculos da mandíbula, a visão binocular, a engenharia do crânio para absorver impacto de mordidas em presas vivas, indica claramente que ele também era um caçador ativo e eficiente. Ou seja, não precisava escolher entre caçar e carniçar. Ele simplesmente fazia o que fosse mais eficiente no momento. Se havia uma carcaça disponível, por que desperdiçar energia caçando? Mas se era necessário matar, ele tinha todas as ferramentas para fazer isso de maneira devastadora. E então há um sentido que só recentemente começamos a compreender: a audição. Análises do ouvido interno revelaram que ele podia ouvir frequências extremamente baixas, sons infrassônicos abaixo de 20 Hz, inaudíveis para humanos. Muitos animais modernos, como elefantes, usam infrassom para comunicação de longa distância, porque essas frequências viajam por quilômetros, sem serem bloqueadas por obstáculos. Isso significa que T-Rex poderiam estar se comunicando através de florestas e vales inteiros. Eles poderiam até caçar em grupos coordenados, embora isso ainda seja muito debatido. Mas aqui está algo que definitivamente sabemos. O T-Rex não era o lagarto gigante e estúpido que imaginávamos. Durante a maior parte do século XX, os cientistas assumiram que dinossauros eram basicamente répteis grandes e burros. O termo cérebro de dinossauro se tornou sinônimo de estupidez. Mas quando pesquisadores começaram a fazer modelos 3D precisos do interior dos crânios de T-Rex usando tomografia computadorizada, eles descobriram algo surpreendente. O cérebro era grande, muito grande. Em termos absolutos, o cérebro pesava aproximadamente 350 gramas, cerca de 1/3 do tamanho do cérebro humano. Isso pode não parecer impressionante até você perceber que o T-Rex pesava 10 toneladas.
Para comparação, um elefante moderno pesa cerca de 6 toneladas e tem um cérebro de 5 quilos. Mas o tamanho absoluto não é o que importa. O que importa é a proporção entre tamanho do cérebro e tamanho do corpo, algo chamado quociente de encefalização, ou QE. O QE do T-Rex era comparável ao de chimpanzés modernos. Ou seja, ele tinha inteligência relativamente comparável a um dos animais mais inteligentes do planeta hoje. Mas mais do que o tamanho total, os pesquisadores descobriram que certas partes do cérebro do T-Rex eram especialmente desenvolvidas. O córtex cerebral, a parte responsável por processamento sensorial complexo e tomada de decisão, era surpreendentemente grande. Isso sugere que ele não era apenas um autômato operando por instinto. Ele processava informações complexas, ele tomava decisões, ele aprendia. Evidências fósseis suportam isso. Pegadas fossilizadas mostram que jovens T-Rex deixavam pegadas próximas às de adultos, sugerindo que eles viajavam juntos. Marcas de mordida em ossos fossilizados mostram padrões de alimentação. Alguns dinossauros foram parcialmente consumidos e então abandonados, sugerindo que T-Rex retornavam a carcaças ao longo de dias. Isso requer memória espacial. Planejamento. Comportamento que vai muito além de simples instinto. E então há algo ainda mais fascinante. Pesquisadores encontraram diferenças anatômicas entre T-Rex individuais que sugerem que eles tinham papéis diferentes em grupos sociais. Alguns tinham mandíbulas mais robustas, possivelmente especializadas em quebrar ossos. Outros tinham crânios um pouco mais leves, potencialmente mais rápidos e ágeis. Isso sugere especialização, divisão de trabalho, comportamento social complexo. Mas por mais impressionante que seja o cérebro, todo o processamento cognitivo do mundo não adianta se você não consegue se mover eficientemente. E é aqui que chegamos a uma das controvérsias mais interessantes sobre o T-Rex. Olhe para esse esqueleto. Você imediatamente nota algo estranho. Os braços. Aqueles braços minúsculos, aparentemente inúteis, com apenas 2 dedos cada. Por décadas, eles foram motivo de piada. Como um predador tão poderoso pode ter braços tão ridiculamente pequenos? Mas antes de falarmos dos braços, precisamos falar das pernas, porque as pernas eram absolutamente extraordinárias. Um T-Rex adulto tinha pernas com aproximadamente 3,5 metros de comprimento, músculos massivos, especialmente o músculo caudofemoral, que vai da cauda até o fêmur, que davam uma força de perna absolutamente devastadora. Por anos, paleontólogos debateram sobre quão rápido um T-Rex poderia correr. Estimativas antigas chegavam a 70 km/h, mas baseadas principalmente em proporções de membros. Mas estudos mais recentes usando biomecânica computacional pintam um quadro mais conservador, mas não menos impressionante. Um estudo de 2017 usando modelagem musculoesquelética detalhada estimou que um adulto podia correr a aproximadamente 27-40 km/h, mais próximo que Usain Bolt no auge. E ao contrário de um humano que se cansa rapidamente, o T-Rex podia sustentar essa velocidade. Mas aqui está o verdadeiro truque. O T-Rex não precisava ser mais rápido que todos os outros predadores. Ele só precisava ser rápido o suficiente para alcançar suas presas, e suas presas eram principalmente herbívoros blindados como Triceratops e Edmontosaurus, que simplesmente não eram construídos para velocidade. Um Triceratops adulto provavelmente não ultrapassava 25 km/h, ou seja, ele podia facilmente alcançá-lo. E quanto à agilidade? O T-Rex tinha uma cauda massiva que funcionava como um contrapeso, permitindo giros surpreendentemente rápidos. Simulações computacionais mostram que ele poderia girar 180 graus em cerca de 1 a 2 segundos, mas rápido o suficiente para responder a uma presa tentando mudar de direção. Mas agora voltemos aos braços. Por que um predador evoluiria a braços tão pequenos? Durante anos, cientistas assumiram que os braços eram simplesmente vestigiais, remanescentes evolutivos que não serviam mais para nada, como nosso apêndice. Mas pesquisas recentes sugerem algo diferente. Primeiro, aqueles braços pequenos ainda eram incrivelmente fortes. Análises das inserções musculares mostram que um único braço de T-Rex podia erguer aproximadamente 200 quilos. Isso é forte o suficiente para segurar presas enquanto morde, ou para ajudar a se levantar do chão. Segundo, braços pequenos tinham uma vantagem evolutiva específica. Eles mantinham a cabeça fora do alcance de presas desesperadas. Um T-Rex em uma briga com um Triceratops não podia se dar ao luxo de ter braços longos que pudessem ser perfurados pelos chifres de 1 metro da presa. Melhor ter braços curtos e manter a arma mais mortal, uma cabeça a uma distância segura. E terceiro, braços menores significavam menos massa na frente do corpo, permitindo que a cabeça massiva fosse ainda maior, sem comprometer o equilíbrio. Em outras palavras, os braços não eram um erro evolutivo. Eles eram uma escolha, um trade-off calculado, que maximizava sua eficiência como predador baseado em mordida. O Tiranossauro Rex
dominou os ecossistemas da América do Norte por aproximadamente 2 milhões de anos. Mas então, subitamente, desapareceu. Sabemos o que aconteceu. Um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro atingiu a península de Yucatán, no que hoje é o México. O impacto liberou energia equivalente a bilhões de bombas nucleares. Poeira e detritos foram lançados na atmosfera, bloqueando a luz solar por meses, possivelmente anos. As plantas morreram, os herbívoros que dependiam delas morreram, e os carnívoros que dependiam dos herbívoros morreram. O T-Rex, nos 100 milhões de anos de evolução, aperfeiçoando a máquina de matar definitiva, foi extinto junto com todos os outros dinossauros não avianos. Mas aqui está algo que poucos percebem. O T-Rex chegou incrivelmente perto de sobreviver. Evidências geológicas sugerem que alguns dinossauros sobreviveram por semanas, talvez meses após o impacto inicial. Se o asteroide tivesse atingido alguns anos mais tarde ou mais cedo, talvez os padrões climáticos fossem ligeiramente diferentes. Talvez o inverno de impacto fosse menos severo. E então dinossauros, incluindo possivelmente o T-Rex, poderiam ter sobrevivido, poderiam ter continuado evoluindo, poderíamos estar dividindo este planeta com descendentes do Tiranossauro Rex hoje. É uma ideia aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo, mas embora eles tenham desaparecido, seu legado permanece. Cada nova descoberta sobre este animal revela não apenas um predador, mas uma obra-prima de engenharia evolutiva. Um animal que otimizou cada aspecto de seu corpo para um único propósito: dominar. E por 2 milhões de anos ele conseguiu. Quando você realmente examina a biologia do T-Rex, mais a força absurda de sua mordida, a engenharia do seu crânio, seus sentidos sobrenaturais, seu cérebro surpreendentemente grande, você percebe que não estamos falando de um monstro estúpido que dependia de força bruta. Estamos falando do predador terrestre mais eficiente que já existiu. O T-Rex era forte, absolutamente. Mas ele também era inteligente. Ele tinha visão excepcional, olfato sobre-humano, um cérebro capaz de aprendizado complexo, e um corpo perfeitamente projetado para fazer exatamente uma coisa: matar coisas muito grandes. Durante décadas, subestimamos este animal. Nós o retratamos como um monstro desajeitado em filmes. Zombamos de seus braços pequenos. Debatemos se ele era apenas um carniceiro. Mas quanto mais estudamos o T-Rex, mais percebemos que ele não era nenhuma dessas coisas. Ele era um predador apex perfeitamente adaptado. Um animal que dominou seu ecossistema de forma tão completa que não tinha competição. E se você alguma vez se pegou pensando que dinossauros eram apenas répteis grandes e estúpidos, pense novamente. Eles eram muitas coisas, mas estúpido não era uma delas. E talvez isso seja o mais aterrorizante de tudo, saber que o predador mais mortal, que já andou sobre a Terra, também tinha a inteligência para usar esse poder de forma devastadoramente eficiente.